Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Nada melhor que a prece de Cáritas para fazer nossa noite iniciar tão bela, tão luminosa, não é, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Kardec em Foco, aqui pela nossa TV Espírita Cristo Consolador. Meu nome é Rodrigo Ranieri e hoje é o nosso encontro marcado de todas as terças às 18 horas, aqui pelo nosso canal, e também pelos canais parceiros de retransmissão, que nos ajudam a divulgar estas lives de instrução, de estudo da doutrina espírita, em sua base segura, que é Kardec, para diversos pontos da internet, mais precisamente a rede social YouTube. Estamos ao vivo pela TV Secal, de Santa Catarina. Muito obrigado, pessoal de Florianópolis, da TV Secal. Estamos ao vivo pela TV 7, de Campina Grande, na Paraíba. Seridó Espírita, aqui do interior do Rio Grande do Norte. Também estamos ao vivo pela Rede Amigo Espírita, interior de São Paulo, um dos maiores canais espíritas do país. Também pela Web Rádio Fraternidade, de Uberlândia, né? De Minas Gerais. E também pela Rosana Silva, o canal do YouTube da nossa querida amiga Rosana, que nos auxilia. Também estamos pelo nosso Facebook. Então peço a sua inscrição, deixe o seu like no vídeo, para que assim o YouTube entregue a sugestão destas lives, desses vídeos, para cada vez mais pessoas sedentas por respostas, por explicações acerca da filosofia da vida, do grande motivo de estarmos aqui, quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. O Espiritismo nos fornece uma das chaves de entendimento, não a única, pois nós temos diversas religiões no mundo que mostram Jesus, que mostram o Evangelho a seu modo, mas o Espiritismo fornece uma das chaves que para nós hoje é a necessária, é o suficiente para o nosso entendimento. Eu falo isso porque o Espiritismo não é proselitista, nós não queremos um mundo repleto de espíritas, não. Nós queremos um mundo repleto de homens de bem,
Tá lá, capítulo 17, Sede Perfeitos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela descrição é o estereótipo do ser humano no mundo regenerado, e é aquilo ali que nós desejamos. O Espiritismo nos fornece um dos caminhos. Meus queridos, vamos convidar vamos chamar à tela o nosso convidado de hoje. Vamos trazê-lo aqui. Marcos de Mário, Rio de Janeiro, fala da Penha, né, onde tem aquela famosa igreja com a escadaria. Meu querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui hoje no Kardec em Foco. E pode fazer as suas boas-vindas, o nosso mais sincero agradecimento. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, esta oportunidade de estar com vocês e que possamos, nesta live, aprendermos um pouco mais com a doutrina espírita e com o nosso Mestre Jesus, e que bênçãos de paz possam nos envolver até o final. Que assim seja, né? Hoje o Marcos vai falar sobre a proposta de regeneração da humanidade, né, através da doutrina espírita, né? Então, para nós é uma imensa alegria, Marcos, que você tenha aceito o nosso convite, né? O tema da live é o Espiritismo e a transformação moral da humanidade. Um excelente tema. Olha, maravilha, né? Mas antes de eu apresentar, gente, o Marcos, ele é educador, escritor, palestrante, coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz, no Rio de Janeiro, diretor do IBEM Educa, publicador do canal Orientação Espírita no YouTube. Muito bem. Tá contigo, Marcos. Eu vou ficar aqui nos bastidores lhe assistindo com muito prazer. Qualquer coisa você vai chamar. Você tem 40 minutinhos, tá bom? Está ótimo, Rodrigo. Muito bem, mais uma vez agradecendo, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe. Já deixo aqui meu abraço fraterno a todos que estão nos acompanhando, os que vão assistir esse vídeo posteriormente, para compreendermos com o Espiritismo como nós podemos realizar a transformação moral da humanidade. E por falar nisso, se fala muito na atualidade de crise econômica, crise social e assim por diante. Mas, ao estudarmos o Espiritismo, temos a compreensão que essas crises, na verdade, têm por base uma única questão, que é a moral. Nós estamos vivendo, na atualidade, uma grande crise moral, ou uma crise de valores. Nós precisamos trabalhar, e muito, a questão do desenvolvimento das virtudes, ou das chamadas qualidades morais. E o Espiritismo surge em 1857 para justamente trabalhar o nosso desenvolvimento moral, para realizar, através dos indivíduos transformados, a moralização da sociedade humana, da coletividade. Então, a grande finalidade do Espiritismo é auxiliar a realização da transformação moral da humanidade. Mas ela só pode acontecer através da nossa moralização, porque aí, com o nosso exemplo, as outras pessoas também começarão a realizar a sua transformação moral. Para dar um exemplo bastante significativo e prático, todos nós, em maior ou menor grau, mas todos nós precisamos mudar de profissão, porque nós estamos muito acostumados, ao longo das encarnações, e mesmo nesta, a sermos fiscais dos outros. Precisamos mudar isso, porque, na verdade, eu preciso ser fiscal de mim mesmo, porque eu tenho que dar conta de mim a Deus, e os outros darão conta de si a Deus. Eu não posso dar conta dos outros por minha parte, como os outros não podem falar de mim. Então, mudemos o foco. Eu preciso cobrar de mim, solicitar de mim. Como disse um querido companheiro espiritual, quando o dirigente
da reunião mediúnica dirigiu a palavra a ele, no final da reunião, e diz assim: meu irmão, posso lhe fazer uma pergunta? E o mentor espiritual disse: sim, perfeitamente. Meu irmão, é o seguinte, é que nós sempre temos a preocupação de as atividades aqui do nosso centro espírita poderem atender cada vez melhor, representando cada vez melhor o espiritismo. Então, eu gostaria de saber o que o meu irmão pode nos dizer em relação a isso, né? A nossa casa está sempre realmente bem atendendo. E aí então, ele disse que o espírito, através do médium, disse simplesmente assim: melhore-se, e se despediu. E, de fato, é uma resposta curta, mas muito profunda. Queremos que as coisas melhorem, isso só vai acontecer se melhorarmos. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, faz um diálogo com os espíritos superiores a respeito disso. E esse diálogo fecha na última questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 1019, quando Allan Kardec indaga: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E a resposta foi assinada pelo espírito São Luís. Vamos destacar apenas e tão somente o primeiro parágrafo, o início da resposta. Quando São Luís, então, respondendo a Kardec, diz o seguinte: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então, ponto, fechando aspas, essas são as palavras iniciais do Espírito São Luís, respondendo a Allan Kardec na última questão de O Livro dos Espíritos. Então, está muito claro. Sim, com certeza, um dia o reino do bem vai reinar sobre a Terra. Vai efetivamente estar consolidado na sociedade humana. Entretanto, para que isso possa acontecer, não esperemos um decreto divino, porque esse decreto nunca existirá. O reino do bem estará aqui na Terra, implantado, quando nós, os espíritos que estamos presentemente encarnados, fizermos a nossa parte, combatendo as duas grandes chagas morais da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Mas não nos outros. Porque, antes de mais nada, é preciso combater o egoísmo e o orgulho em mim mesmo. Porque todos nós, num grau maior ou num grau menor, somos egoístas. Somos orgulhosos. Então, o combate é íntimo, interior. É o processo que mescla o autoconhecimento com a autoeducação. E esse é um processo diário, é um processo permanente. Para quê? As minhas virtudes, porque as virtudes são um potencial divino que se encontra em cada um de nós, elas possam ir se desenvolvendo. Então, cada vez mais, eu tenho que desenvolver a minha paciência, a minha bondade, a minha humildade, a minha renúncia, e assim por diante. Porque quando eu desenvolvo as virtudes, eu estou combatendo, abafando e transformando
os vícios. Então, digamos assim, eu sou muito nervoso. Não. Vamos mudar. Vamos assim, eu preciso fazer crescer a minha paciência. Porque aí o nosso foco vai para o lado positivo, o lado das virtudes. E eu vou começar a me trabalhar para ser mais calmo, mais paciente e, automaticamente, mais compreensivo, mais tolerante, porque essas virtudes são todas interligadas. E São Luís nos diz exatamente isso. Então, combater o egoísmo e o orgulho. Assim, nós vamos nos melhorar e vamos nos tornar homens e mulheres de bem. Nos tornando homens e mulheres de bem, é claro, então, que o bem, paulatinamente, começará a predominar aqui na humanidade terrena. E o que está acontecendo hoje, nessa crise moral, essa crise de valores que estamos enfrentando, é que o mal já está vendo pela frente o crescimento do bem e que o Evangelho, cada vez mais, está norteando a nossa existência, está clareando a nossa mente e sensibilizando o nosso coração. Portanto, o mal está perdendo terreno, mas o mal é escandaloso. O mal trombeteia. E o que nós estamos assistindo atualmente é exatamente isso. Uma luta entre o bem e o mal, mas não em termos hipócritas, não. É a luta, sim, daqueles que formaram em torno de si uma zona de conforto no campo do mal e que estão lutando para não perderem essa zona de conforto. Espíritos ainda pouco adiantados moralmente tiveram a bênção da oportunidade reencarnatória. E é claro que eles, então, promovem um ponto de desequilíbrio na nossa sociedade. Mas não nos deixemos levar por essas situações. Jesus foi muito claro. Os brandos e pacíficos serão os herdeiros da terra. Então, confiança em Deus, fé, e que sejamos legítimos representantes de Jesus aqui na Terra, seguindo os seus ensinos que constam ali do Evangelho e que Allan Kardec, junto com os espíritos superiores, estudou tão bem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, jamais devemos perder a esperança e nem considerar que tudo está muito pior do que já esteve. Não. A lei divina é de evolução, é de progresso. Nada anda para trás. Mas nós podemos estacionar. Nós podemos criar obstáculos a essa lei de evolução. Nós responderemos pelas consequências disso. Daí entram as provas, as expiações, as dores e os sofrimentos que nos visitam, para que possamos realizar o aprendizado que já deveríamos ter realizado através da lei de amor. Porque Deus é amor. É um amor que vibra em todo o universo. E Jesus disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, o amor é a base, o amor é a essência, o amor é o fundamento da vida. Mas quando não aprendemos através do amor, nós vamos ter como consequência os aprendizados através da dor. Mas sempre para crescermos, sempre para nos desenvolvermos cada vez mais. E aí o bem vai, então, predominando paulatinamente sobre o mal e transformando a sociedade humana. E São Luís, na sua resposta, ainda destacou que essa é uma questão, portanto, de progresso moral. Vamos destacar isso, porque a questão da nossa evolução não está no progresso intelectual. Que adianta termos muito conhecimento, cursos, especializações,
cultura invejável se, ao mesmo tempo, formos hipócritas, vaidosos, orgulhosos, desonestos, corruptos? Porque não é o conhecimento que consegue, efetivamente, por si só, nos elevar, nos encaminhar a Deus. O conhecimento é importante. E precisamos sempre estudar, sempre conhecer, ampliar os nossos saberes, mas eles precisam ser orientados pelo progresso moral. E estamos necessitados de Jesus em nossos corações. Estamos necessitados de desenvolver os nossos sentimentos, de sermos mais humanos, mais sensíveis, de trabalharmos a empatia, de sabermos sentir o outro e saber nos colocar no lugar do outro. Estamos necessitados de colocar como prioridade o maior pilar da educação: aprender a amar. E para realizar esse aprendizado, colocar em prática, nas nossas relações interpessoais, a regra de ouro da educação: fazer ao outro somente aquilo que queremos que o outro nos faça. Portanto, nós temos aqui uma questão educacional. E é por isso que o Espiritismo é obra de educação. É a doutrina de educação do espírito imortal, do ser integral que nós somos. Espírito este que reencarna trazendo a sua bagagem de vidas anteriores e que precisa receber dos pais e dos professores, portanto, da família e da escola, a correção de suas possíveis más tendências, o apoio para o desenvolvimento das suas virtudes, precisa receber bons exemplos para poder caminhar no bem e direcionar a sua inteligência e seus conhecimentos para o progresso comum. Porque o bem somente é o bem quando faz bem para todos. Vamos repetir. O bem só é o bem quando faz bem para todos. E nós tiramos isso, na verdade, da questão 629 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é a moral. E a resposta dos Espíritos nos leva, então, a esse entendimento. Mas Allan Kardec ampliou a compreensão, o estudo desta resposta de São Luís na última questão de O Livro dos Espíritos. E ele fez isso no livro A Gênese, no seu último capítulo, quando ele trata dos sinais dos tempos e da nova geração. Vamos trazer, então, aqui para esta nossa live, o item sobre a nova geração, que está lá no livro A Gênese. Diz Allan Kardec, logo no início do item, que é o item 27, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados, que queiram apenas o bem. Portanto, ele está aqui exatamente de acordo, não apenas com o ensino de São Luís, mas, no geral, dos espíritos superiores, porque nós só aceitamos um ensino quando esse ensino é universal. Então, é trazido por diversos espíritos através de diversos médiuns em diversas épocas. E aí nós podemos sancionar como um ensino realmente verdadeiro, correto. Portanto, os espíritos, encarnados e desencarnados, que formam a humanidade, precisam estar na prática do bem para que o bem possa predominar aqui sobre a Terra. Continua ainda Allan Kardec. No dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclismo que anulará subitamente uma geração. A geração atual
desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Muitas pessoas estão aí esperando um juízo final, a volta de Jesus à face da terra, uma data específica para sermos mundo de regeneração, enfim, alguma coisa que é sempre grandiosa, seja espiritual, moral, ou algo da natureza, como um grande terremoto, e assim por diante. Nada disso. Allan Kardec é muito claro. A lei divina é um processo natural. Reencarnação e desencarnação, nascimento e morte, fazem automaticamente a realização da lei de evolução. Vamos dar um exemplo aqui. Eu nasci, vim do mundo espiritual, com a minha bagagem das existências passadas e aprendizados realizados no mundo espiritual. Fiz um planejamento para esta encarnação, que é o chamado planejamento reencarnatório, que é um planejamento em linhas gerais. Reencarnei. Assumi uma nova personalidade, um novo corpo, uma nova família. Nova sempre em termos, porque formamos uma família espiritual e reencarnamos muitas vezes em conjunto, estamos juntos uns com os outros. E aqui realizei novos aprendizados, fiz novas conquistas, ou deixei de fazer. E vem a morte do corpo orgânico, com o meu retorno ao mundo espiritual, porque a morte é simplesmente uma porta. É apenas a porta que se abre para que eu possa retornar ao mundo espiritual ou dimensão espiritual de onde eu vim. Ao retornar ao mundo espiritual, assumo então as consequências daquilo que fiz. E essas consequências podem ser boas ou podem ser más. Mas ao mesmo tempo que eu estou vivendo aqui na Terra e vou desencarnar, outros espíritos estão desencarnando e estão reencarnando. Na minha próxima reencarnação, com certeza, já virei melhor preparado. Porque, novamente, retornando ao mundo espiritual, vou estudar, vou trabalhar e me preparar para a próxima encarnação. Nós observamos isso na nova geração, quando vemos as crianças da atualidade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, e pegam o celular, o nosso celular na mão, e eles já sabem passar lá a tela, já sabem acessar o YouTube e assim por diante. E muitas vezes, sem que tivéssemos ensinado com maior profundidade. Mas como que esses espíritos podem dominar essa tecnologia tão facilmente e em tenra idade? São espíritos que se prepararam para isso, já sabendo de toda essa tecnologia da atualidade e o que vem pela frente. Lembrando que nós somos um espelho um tanto quanto manchado da realidade espiritual, onde a tecnologia é muito mais avançada do que temos aqui na Terra. Então, assim, a lei da evolução vai se fazendo e o bem, paulatinamente, vai predominando, porque se você estava no campo do mal, você vai agora reconhecer os erros, vai se arrepender e vai solicitar as oportunidades para reparar o mal que foi feito lá no passado, e essa reparação só pode acontecer através da construção do bem. Por isso, a bandeira do Espiritismo, erguida por Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é colocar em ação o amor. O amor é a base do bem, é a base da caridade. Mas ainda aqui em A Gênese, continua Allan Kardec. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão
geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Vamos prestar atenção a esse texto de Allan Kardec. Um espírito superior, já com conquistas espirituais realizadas, não apenas vai mostrar uma inteligência mais aguçada, como deverá demonstrar, desde pequenininho, um sentimento inato do bem. Muitos pais se confundem com isso, porque veem seus filhos muito inteligentes, dominando a tecnologia, tendo um raciocínio rápido, e acham que estão diante de um espírito superior. Nem sempre. A questão aqui se prende à moral. Essa criança traz com ela um sentimento inato do bem? Ou ela precisa ser corrigida a todo momento? É respondona, não gosta de limites, e assim por diante. Se isso está acontecendo, então não estamos diante de um espírito superior, moralizado, mas de um espírito que precisa muito ser educado e realizar nesta existência essas conquistas que ainda não realizou. Então não nos deixemos levar pura e simplesmente pela questão do cognitivo, da intelectualidade, da inteligência. Precisamos observar e sentir os sentimentos desse espírito, que ele revela através das suas tendências já na infância. E como nos diz Allan Kardec, a educação deve corrigir as más tendências do espírito. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Portanto, façamos com que essa criança, que é um espírito reencarnado, adquira bons hábitos. Mas não conseguiremos isso apenas com sermões, castigos. Não, nós conseguiremos isso através do exercício da autoridade moral, mas que só pode acontecer se nós estivermos nos educando, nos moralizando e nos esforçando para dar bons exemplos a essa criança, que, na verdade, é um espírito, com toda uma bagagem que está trazendo. Recordemos aqui a questão 582 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou se a paternidade, por extensão, a maternidade, é uma missão. E os espíritos informam que sim, e uma missão muito maior do que podemos imaginar. Por quê? Porque se o filho, a criança, depois adulto, se desvirtuar, pegar mau caminho, a culpa recairá sobre os pais. Se os pais não souberam corrigir as más tendências desse espírito, se os pais não fizeram todos os esforços para lhe dar uma boa educação moral, se os pais não deram a ele bons exemplos, então a perda dele nos caminhos terrenos recai sobre os ombros dos pais, que deverão responder perante a lei divina. Está lá na questão 582 de O Livro dos Espíritos. Então, nós espíritas, diante de tudo isso, temos a certeza absoluta de que o tão falado mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre a Terra, vai acontecer. Mas vai acontecer de forma natural, no processo de evolução e de acordo com os nossos esforços em realizarmos a nossa transformação moral e, assim, auxiliarmos os nossos irmãos e irmãs em humanidade para realizarem também a sua transformação moral. E estamos diante de todo um trabalho educacional. Daí, porque temos trabalhado dentro do movimento espírita brasileiro
a educação do espírito. Porque não podemos esquecer que somos espíritos, não somos este corpo, e que precisamos trabalhar para ter, sim, o necessário, mas não para o supérfluo. E que precisamos também nos trabalhar para o desapego das coisas materiais, e inclusive emocionais, quando ficamos ligados demais aos entes queridos, porque a morte é uma fatalidade, ela vai chegar e vai trazer aquele convite para retornarmos ao mundo espiritual. E temos que estar preparados para isso, porque mais cedo ou mais tarde, um dia qualquer, nós seremos chamados de volta. Estaremos preparados? O que teremos para mostrar aos nossos amigos espirituais que nos aguardam de volta? Títulos, diplomas, cargos, conquistas intelectuais? Tudo isso eles sabem, tudo isso eles conhecem, tudo isso faz parte da nossa ficha espiritual. Mas a pergunta que vai ser feita, e normalmente nós temos dificuldade em responder, conforme o depoimento daqueles que já desencarnaram e retornam através da mediunidade, a pergunta que vai nos ser feita é o seguinte: mas o que você fez com todas essas coisas? Com tudo isso, você se melhorou? Com tudo isso, você auxiliou os outros a se melhorarem? Porque tudo que é da terra, na terra fica. No mundo espiritual, só contam as virtudes e os vícios. Nada mais do que isso. Você soube bem aproveitar a dádiva divina dessa sua última encarnação? Ou, como nos pergunta, querido companheiro espírita lá dos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos, em sua obra, que, aliás, vale a pena conhecê-la, sua mala está pronta? E lembrando que, para nós espíritas, a mala dessa viagem de retorno ao mundo espiritual é a mala das virtudes, das qualidades morais. Ela está pronta? Ou teremos muito do que nos arrepender? E lembrando que não estamos aqui na Terra, e o Espiritismo não nos solicita que sejamos santos, que consigamos ser espírito puro nesta encarnação. Não, porque nada dá salto. Mas nós precisamos, quando chegar a hora da desencarnação, estarmos melhores do que quando viemos através da reencarnação do nascimento corporal. Então, façamos esse esforço, porque a transformação moral da humanidade só irá ocorrer na medida e na velocidade da realização da nossa transformação moral. Porque a humanidade é o coletivo dos seres humanos. E é isso, então, que o Espiritismo nos explica e que nos solicita paciência, mas perseverança. Confiança, mas trabalho. Fé, mas operosidade, para que o mundo de regeneração se faça neste terceiro milênio. E lembrando que o terceiro milênio, segundo o calendário humano, vai até o ano de 2999. Nós estamos no ano 2022. Portanto, nós temos aí muito tempo pela frente. Mas se direcionarmos o livre-arbítrio para o bem, para a caridade, para o amor, quem sabe, mais rapidamente do que imaginamos, poderemos implantar aqui na Terra o mundo de regeneração, saindo da condição atual de mundo de expiações e provas. Isso é o que Deus quer. É o que Jesus, nosso governador espiritual, deseja. É o que os espíritos superiores têm trabalhado
mas depende de nós. Depende de amarmos-nos uns aos outros decididamente. Estudemos o Espiritismo, compreendamos tudo o que nos toca e o que precisamos realizar e coloquemos mãos à obra, realizando, porque as dádivas do céu não caem de graça sobre nós. É preciso termos os méritos das obras, transformando a nossa fé numa realidade concreta. E aí sim, se não for nesta encarnação, quem sabe na próxima, ou talvez até em ainda outra, não sabemos, nós, ainda pertencendo a esta humanidade, conseguiremos então, finalmente, ter a felicidade de vermos o mundo de regeneração implantado e contentes, alegres, por sabermos também que fizemos parte dessa construção, dessa implantação. Então, aí sim, a felicidade será mais plena e poderemos prosseguir, porque precisamos chegar à perfeição. O Espiritismo é muito claro. O nosso grande problema é moral. Nós precisamos revisitar os valores, precisamos nos espiritualizar. E assim, nós conseguiremos equilibrar esses valores, a sociedade humana, vencer o mal e, finalmente, vermos a vitória do bem construída por nós mesmos. Trabalhemos para que isso aconteça no mais breve tempo possível. Estudemos, cresçamos e Jesus e os espíritos que nos guiam, com certeza, continuarão a nos auxiliar e chegaremos lá. E esse é o trabalho do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos descortinou a vida futura, o depois da morte, para dizer que essa morte não existe, mas que todos nós iremos continuar mais vivos do que nunca para poder alcançar essa evolução. É o que tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade e rogando ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe. Paz em todos os corações. Maravilha, que bela explanação. O senhor foi bem didático, bem profundo, bem, como é que eu posso dizer também, bem embasado, né? Trazendo sempre Kardec, que é, como eu falei no início, nossa base segura. Parabéns, Marcos. Maravilha, o pessoal participou bastante aqui do chat, inclusive vieram algumas perguntas. O Ibrahim Pacheco perguntou: o bem é infinito e o mal é limitado? Boa pergunta, né? Bem curtinho. O que você me diz? Nos diz. Boa pergunta, sim. Sim, o bem é infinito, porque é o bem que tem que predominar dentro da lei de evolução. E o mal é limitado, porque o mal não pode tudo. Embora nas reuniões mediúnicas, alguns espíritos obsessores digam que o mal pode tudo, mas é que eles estão apenas equivocados, não conhecem, de fato, a lei divina. O mal tem limites, mas o bem, esse é ilimitado, porque é esse que nos espiritualiza. Perfeito, com certeza, porque como você bem falou na palestra, né, o bem ele é baseado na força motriz do universo, que é o amor. Né? Deus é amor. Então, tudo que não seguir na linha do amor se autodestruirá por si só. Marcos, uma dúvida que me veio, essa pergunta é minha. Emmanuel, ele nos diz, né, que são duas as asas que nos levaram a Deus, né? A sabedoria e o amor. Hoje nós temos uma humanidade com certa evolução intelectual, né? O que se configura a asa da sabedoria, por exemplo, né? Vejamos, nós estamos aqui a, sei lá, 3.000 quilômetros de distância, mas conversando em alta definição, com som de cinema aqui para, pelo menos, chegou a bater mais de 50 pessoas aqui te assistindo, né? Então é tecnologia, estamos até avançados, mas ao mesmo tempo parece que a asa do amor não cresce tanto na humanidade, né?
ela representaria essa moral? É pela ausência dessa asinha do amor que ainda existem guerras, por exemplo? Sim, Rodrigo, sem dúvida alguma. Nós temos as duas asas. A imagem utilizada por Emmanuel é muito boa, realmente. E se nós olharmos um pássaro, ele não voa só com uma asa. É impossível para ele. Então, vamos olhar aqui ao ser humano, o espírito imortal, reencarnado. Todos nós temos as duas asas em potência. A asa da sabedoria, ou da intelectualidade, da inteligência, e a asa do amor, do sentimento. É a área do cognitivo e a área do emocional. Quando você desenvolve muito uma dessas áreas, ou seja, uma dessas asas, você treina muito, tudo bem, ela vai ficar forte. Como é o nosso caso, né? Essa tecnologia maravilhosa que já alcançamos, entre tantas outras que nós temos aí no desenvolvimento científico, está ótimo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo hoje, né, nós aí discutimos se jogamos ou não a bomba atômica em cima do outro. Né? Uma terceira guerra mundial, assim, no ar. É porque... Eu já ia dizer que, para mim, a bomba atômica é a síntese perfeita dessa discrepância entre o crescimento dessas duas asas. Exatamente. E o que nos mostra, então, que precisamos urgentemente desenvolver a asa do sentimento, a asa do amor, para equilibrar esse uso da inteligência e levar essa inteligência, toda a sabedoria, para promover o bem. Então, é isso que nós precisamos fazer. Por isso que a intelectualidade nos leva muitas vezes à perversidade, porque você não tem o sentimento, você não consegue ser sensível ao outro e começa a deixar o egoísmo predominar em si. Então, é isso. Quando o Emmanuel fala da asa do amor, ele está falando justamente desse progresso moral que precisamos realizar para equilibrar esse progresso intelectual. Perfeito. E eu vou dar uma dica aqui a todo mundo. Existe um livro que ensina de maneira perfeita como fazer a asinha do amor crescer. Chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá lá, ele é objeto de estudo nosso aqui nas quintas-feiras, 18 horas, com a nossa querida Rosana. Não falha nunca, sua asinha do amor cresce, que é uma beleza. Muito bem. Um comentário que eu queria fazer também, Marcos, se você me permite. Sim. O senhor falou aí da questão da regeneração. Eu vejo muitos espíritas esperando essa regeneração para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Alguns se perguntam se já estamos nela. Gente, olha, é grave. E o senhor foi brilhante aí em falar que talvez no próximo milênio. E eu acho que o senhor foi otimista. Porque quando a gente vê uma humanidade que gasta 3 trilhões de dólares com armas, com exércitos, com bombas nucleares, então eu não vejo para daqui a 50 anos não, viu, Marcos, essa regeneração. Porque a gente chegar ao ponto de, lógico, no mundo regenerador, o mal ainda existe. Isso é muito importante, né? A gente nunca deve esquecer que o mal só deixa de existir no mundo celeste ou divino, né? Mas eu acredito que para a humanidade se livrar desse belicismo, dessa propensão ao mal, que é característica do espírito imperfeito, né? Que nós ainda temos, de nos autodestruir, né? Eu acredito que vai para lá muitos milênios ainda, né? Até porque nós estamos há 4.000 anos ainda nas provas e expiações, né? Segundo Emmanuel, o mundo torna-se provas e expiações com a vinda dos capelinos, né? Os exilados de Capela. E nós estamos, o quê? Há 4.000 anos ainda aqui, em provas e expiações. Então, esse negócio de por volta de 2057, isso é uma opinião minha, isso é dar falsas esperanças, né? Qual é a opinião do senhor quanto a isso? Com todo respeito aos que andam aí declarando esse ano de 2057 ou qualquer outra data, claro que nós temos o direito de discordar, mas discordamos justamente fundamentados no próprio Espiritismo,
ensino dos espíritos superiores de que a natureza não dá saltos e que o nosso livre-arbítrio é respeitado pela lei divina. E realmente, a sua argumentação, olhando para o mundo atual, a nossa humanidade atual, nós não vemos como, em pouco mais de 30 anos, nós já possamos sair dessas dores de expiações e provas para vermos o bem já preponderando aqui na Terra. Nós temos um processo ainda muito longo pela frente, o materialismo, o ateísmo, o egoísmo ainda predominam muito forte na nossa humanidade. E 30 anos é um período demasiadamente curto para uma transformação moral tão profunda quanto nós precisamos realizar. Então, com certeza, vai levar muito mais tempo, e lembrando que os espíritos superiores jamais colocam datas, justamente porque tudo depende do nosso livre-arbítrio e dos Está onde? No livro dos médiuns. Exatamente. Não é? Então, fico com você, essa é a minha opinião também. E até o próprio Cristo, lá em Mateus, diz: daquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai, somente Deus conhece o futuro de forma perfeita. Nem Jesus conhece, ele mesmo diz, nem os anjos do céu. Né? Então, esse negócio de datas, enfim. Bom, meu querido, estamos caminhando para o final, foi um momento maravilhoso. Nós aqui da TV Espírita Cristo Consolador estamos muito felizes com a sua brilhante palestra, o nosso agradecimento, nossa gratidão, a sua disponibilidade, a sua solicitude, e as portas estão abertas. Sempre que quiser voltar, o canal está aqui aberto para o senhor, para qualquer outra pessoa também aí do seu círculo íntimo, de sua confiança, para vir compartilhar conosco reflexões acerca dessa maravilha que nos modifica a vida. Muito obrigado, Marcos, e pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, Rodrigo, a todos os companheiros da TV Cristo Consolador, obrigado por esse convite. Enquanto Deus me permitir, estarei sempre ao dispor, porque divulgar o Espiritismo, esclarecer as consciências é muito importante. E que todos nós entendamos que o Espiritismo, acima de tudo, é uma doutrina cristã, e que não basta também sabermos tudo sobre reencarnação, perispírito, vida depois da morte, se não estamos realizando a nossa transformação moral. E ela só pode acontecer se seguirmos Jesus. Portanto, sejamos servidores de todos, porque aí estaremos realmente com Jesus e permitindo que Jesus esteja conosco. Essa é a grande senha para que possamos fazer essa transformação moral de que tanto necessitamos. Muito obrigado aí por tudo e que Deus nos abençoe e que possamos ainda nos reencontrar daqui para frente. Que assim seja. E eu quero aproveitar aqui e convidar todos, aproveitar a nossa audiência agora, o nosso primeiro webinário, gente, que vai acontecer 21 e 22 de maio, sábado e domingo. Teremos aqui uma equipe maravilhosa aqui de palestrantes, de alguns conferencistas até, de renome nacional aqui, ó. Vão estar conosco, onde nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. 21 e 22 de maio, serão 6 lives, 4 no sábado, 2 no domingo. Estejam convidados, vai ser uma maravilha. Então, meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o link dessa live, inscrevam-se no canal TV Espírita Cristo Consolador. O link está aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição. Inscreva-se também nos canais por onde você estiver assistindo, todos que nos auxiliaram na retransmissão. E até amanhã cedinho, 7h30 da manhã, com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Obrigadão e excelente terça-feira para todos nós. Finzinho de terça-feira.